Me pediram para dar dicas de segurança de como turistar aqui no Rio de Janeiro. Então, se você tá aí, sentado no seu sofá, só assistindo as coisas ruins que aparecem na TV, fica aqui comigo que eu vou dar dicas para que você se sinta mais seguro ao vir visitar o Rio de Janeiro. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para dar algumas dicas de segurança para vocês, como muitas pessoas me pediram, mas eu não tô aqui para falar para vocês que o Rio de Janeiro é super paz e amor, venham tranquilos que nada vai acontecer. Não, todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade instável, que é uma cidade onde sim, acontecem muitas coisas perigosas, mas todo mundo também sabe que Rio de Janeiro e São Paulo são as principais cidades do Brasil e que a mídia foca muito nesses dois lugares. Então, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, aparecem muitas coisas ruins o tempo inteiro na televisão. Gente, o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, então não dá pra gente achar que tudo que passa na TV são nos lugares turísticos. Quando você vem visitar o Rio de Janeiro, é claro que você vai querer conhecer os lugares turísticos, a parte bonita, tem muita coisa bonita, como também tem muita coisa feia, como em todas as cidades, né? Mas é óbvio que você vai dar preferência para conhecer a parte bonita do Rio de Janeiro, que seria mais a parte de Zona Sul, a Barra da Tijuca. Então, assim, se você ficar nessa parte turística, não tem problema, a não ser os problemas normais de uma cidade grande para quem está acostumado. Então, se eu puder dar uma dica para vocês muito importante se vocês não conhecem o Rio de Janeiro, não venham de carro. Eu moro aqui há 2 anos, nunca aconteceu nada comigo, eu me sinto super segura para andar por onde eu ando, mas eu também não fico vacilando. Eu não tenho carro, não tenho a pretensão de ter carro no Rio de Janeiro. Eu acho que para você ter carro aqui, você tem que conhecer muito bem, porque realmente, por causa da geografia da cidade, tem muitos morros, tem muitas comunidades que a gente não sabe onde ficam. Então, se você entra numa rua errada, sim, você pode estar entrando numa rua perigosa. Então, eu não sugiro vocês virem de carro para o Rio de Janeiro, principalmente se vocês não vão estar com carioca que realmente conheça os lugares. Vocês podem fazer quase tudo de metrô ou de Uber, então é tranquilo. Até na Barra da Tijuca, hoje em dia, tem metrô. Se você quiser ir um pouquinho mais afastado, aí você pode pegar um Uber do metrô, mas não precisa, não tem necessidade de carro aqui nessa parte turística do Rio de Janeiro. E outra dica legal que eu posso dar para vocês é utilizem as bikes para poder se locomover. Então tem muitos lugares aqui que alugam bike, tem as bikes do Itaú, então dá para fazer muita coisa de bike também. Mas se não tem outra opção e você tem que vir de carro para o Rio de Janeiro, o que eu sugiro? Que você pesquise bem todas as regras locais, as regras de trânsito, os lugares que você vai no mapa. Até porque, gente, tem algumas regrinhas, como por exemplo, entrou numa rua que tem uma comunidade, você não pode se desesperar. É por isso que dá muito problema. A pessoa entra com tudo, com o carro, se desespera e aí, para eles realmente, né, é estranho. O que tá acontecendo? Uma pessoa correndo com o carro? Então, tenta ficar calmo na medida do possível, abaixar o vidro, ligar a luzinha interna e ir devagarzinho e tentar se explicar. Isso nunca aconteceu comigo, eu tô falando dicas que eu escuto dos cariocas aqui. Mas se você tá vindo pro Rio de Janeiro de carro e não conhece o lugar, você tem que estar bem esperto e ciente que pode sim ocorrer uma situação dessa. Todo mundo que vem pro Rio de Janeiro pela primeira vez acha que vai pisar o pé aqui, já vai escutar um monte de tiro, que vai ter bala perdida. E, gente, não é assim que funciona. Na verdade, se você ficar na parte turística, provavelmente você não vai ver nada disso. A galera do morro não tá querendo distribuir tiro à toa em qualquer lugar e eles não estão nem aí pra saber quem é você, entendeu? A questão deles é a guerra entre eles. Então, se você sabe que tá tendo um problema e uma guerra naquele morro, na Rocinha tá tendo uma disputa entre facções, você não vai ficar passando por o caminho da Rocinha, você vai tentar fazer um outro caminho, você vai tentar pegar o metrô, você vai tentar fazer de outras formas. Então, aqui você tem que sempre estar atento a isso. Você saber se tá tendo algum confronto nesse morro, eu não vou ficar passando por lá, porque claro, eu não vou querer correr o risco de ter uma bala perdida, mas não é algo super normal, gente. Eu tô aqui há 2 anos e eu nunca escutei nenhum tiro.
Então assim, galera, se vocês escolherem um lugar seguro, ou seja, que é mais aqui pela Zona Sul, então Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, vão ter os riscos normais de uma cidade grande, que é furto, e você tá andando com o celular e poder correr o risco de passar um trambadinha se você vacilar e pegar seu celular, mas isso como em qualquer cidade grande. O que eu posso falar pra vocês? Gente, carioca raiz não tá nem aí com nada. Eles vão de chinelo pro shopping, bermudinha, regatinha, não estão nem aí, gente. Eles vão pra praia, saem da praia, vão pro shopping, não tem nada de ostentação, é zero ostentação. Então, se você tá pensando em vir pra cá com corrente, com todo turistão, cara, esquece. É óbvio que eles vão saber que você é turista e eles vão focar em você. Se você tá vindo pra cá morrendo de medo, sabe, olhando pra um lado, olhando pro outro, é óbvio que eles vão se tocar que você é turista e eles vão focar em você. Então, cara, tenta relaxar, tenta saber mais ou menos sobre essas regras dos cariocas, como eles se comportam e tenta dar uma de carioca, sabe? Andar bem tranquilo, sabe? Não precisa ficar ostentando nada, sua câmera lá no meio. Claro que você vai pegar o seu celular, vai tirar foto. Gente, eu faço isso o tempo inteiro. Tiro fotos, eu gravo vídeos, eu fiz um vídeo inteiro pra vocês, andando de bicicleta sozinha aqui pelos pontos turísticos. Mas, gente, sempre prestando atenção e sempre sabendo que sim, pode vir passar uma pessoa correndo, pegar seu celular. Não necessariamente ele vai vir com uma arma, mas ele vai vir correndo e pá, vacilou, pegou seu celular. Pá, vacilou, pegou sua bolsa. Como em qualquer lugar, gente. É só vocês não vacilarem. Sobre arrastão. Gente, nos momentos de férias, de feriado, é claro que nos lugares mais turísticos ou nos lugares que se concentram mais pessoas, pode ocorrer arrastão, porque é um lugar que vão ter mais gringos, mais pessoas lá com coisas de valores. Então, como eu falei, os cariocas vão pra praia, cara, não levam nada, vão de chinelão. Mas os gringos vão levar máquina, vão levar celular, vão ficar vacilando. Então, tentem ser o mais raiz possível, levem realmente o necessário e tentem ir não nos lugares que vocês sabem que vão estar mais cheios, tipo Arpoador, Copacabana. Tentem sair um pouco desses lugares de praias que são muito tumultuados, muito visados e ir nos lugares mais tranquilos. Algo que eu me sinto mais segura, eu não sei se é verdade ou não é, mas eu tô falando pra vocês o que eu me sinto mais segura. Eu sempre tento ficar o mais possível pro Leblon. Eu me sinto mais segura pra cá, porque ali no Arpoador tem ali o terminal de ônibus, então tem muitas pessoas que vêm de outros lugares e descem ali. Então eu tento sempre ficar pra cá, o quanto mais pro Leblon possível. Centro da cidade, gente, todo mundo sabe que o centro da cidade é um lugar que nos finais de semana não tem ninguém. Então não vai se meter lá no centro da cidade no fim de semana que só vai ter os Walking Deads lá andando. Então você não vai se meter lá. Vai fazer um passeio pelo centro, tenta ir durante a semana, que tem muitas pessoas trabalhando. Se vocês estão sozinhas aqui no Rio e super inseguros, tem guias que eles fazem passeios muito baratos ou que não cobram quase nada. Você dá uma quantia que você acha pra eles. Então, passeios a pé que eles levam vocês ali pelo centro da cidade, na Confeitaria Colombo, que é super legal, tem muita coisa legal no centro do Rio de Janeiro, vale a pena sim. Só não vá se meter no centro do Rio de Janeiro no fim de semana, que não vai rolar. Ah, eu quero visitar um morro porque eu quero saber como que é a vida deles lá. Cara, beleza, mas você já sabe que é imprevisível, que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Não tô falando das pessoas que moram lá, porque a maioria das pessoas que moram lá são pessoas super de bem, honestas. Eu já subi uma comunidade que foi o Morro do Vidigal para poder fazer a trilha dos dois irmãos, mas a gente sabe que a partir do momento que você está indo até lá, você sabe que pode existir sim alguma questão, algum problema que pode acontecer no momento, não tem como a gente saber se vai ocorrer ou se não vai ocorrer. Então, o que eu acho? Que se vocês querem conhecer algum lugar como a Rocinha, tem muitas empresas de turismo que fazem esse passeio, ou então vão com uma pessoa carioca se vocês conhecerem, mas não se metam sozinhos num lugar desse. Eu queria muito fazer a trilha dos dois irmãos, que tem que subir pelo Vidigal, então você tem que pegar um mototáxi e subir. Eu aguardei muito pra fazer isso, pra eu me sentir segura pra fazer isso. A partir do momento que eu fui com pessoas cariocas, eu sabia que sim, eu estava me colocando numa situação de risco e que eu seria responsável por isso. Eu fui no momento que eu pesquisei e vi que o turismo lá estava bem legal, que não estava tendo problemas, muitas empresas de turismo indo, e fui. Então assim, gente,
Eu acho que dá pra você fazer, sim, mas você tem que pesquisar, você tem que ir com pessoas locais, e não é algo típico na minha vida. Eu não fico indo em morro, gente. Foi uma vez na minha vida e beleza, pra mim tá bom. Eu fui, eu conheci, eu vi, fiz a trilha e beleza, entendeu? Ah, eu quero ir numa escola de samba, ver como que é uma escola de samba no Rio de Janeiro, beleza. Mas você vai pesquisar quais são as escolas de samba que ficam nos lugares mais acessíveis pra você. Você não vai se meter numa escola de samba que fica numa comunidade. Então, por exemplo, eu costumo ir na Mangueira, que sim, fica numa comunidade, mas mais próxima, que eu me sinto mais segura, porque sim, fica no pé do morro, então você não tem que entrar no morro. E ali é um lugar que você já tá na avenida, você não tá entrando no morro ou numa comunidade, tá muito próximo da avenida. Quando eu vou de Uber, eu não vou sozinha e nem de carro. E nesses lugares, geralmente tem muitas regras, então que eles não podem fazer nada com os turistas, porque senão nenhum turista vai lá assistir. Mas você não vai numa escola de samba que fica num lugar que você sabe que tem muitos problemas o tempo inteiro. Eu acho que o principal é vocês tomarem todas essas medidas de segurança e virem tranquilos, gente, porque pensamento positivo atrai coisa boa. Se você estiver muito nervoso, muito desesperado, as pessoas percebem, isso atrai, energia negativa atrai coisa negativa. Então relaxa, gente. Óbvio, não vacilem à toa, mas eu acho que, cara, tudo tá aqui, ó, na nossa cabeça. Tentem ficar tranquilos que vai dar tudo certo e aproveitem essa cidade incrível que eu sou suspeita. Moro aqui há 2 anos e cada dia que passa eu sou mais apaixonada por ela e super indico e trago amigas minhas de São Paulo que tinham muito medo de vir e que já estão super acostumadas, vêm com mais tranquilidade. E é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Se tiverem mais dúvidas, coloquem aqui e eu vou fazer outros vídeos pra vocês também sobre o Rio de Janeiro. Um beijo!